Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o Sinecom. Nas quintas-feiras estamos sempre por aqui trazendo novidades, informações, notícias, batendo aquele papo especial, com a família comerciária sobre os diversos temas de interesse da classe trabalhadora. Trazendo temas voltados para os direitos trabalhistas, mas também trazendo temas importantes, relevantes, que mexe com o interesse de toda a sociedade, que é importante os trabalhadores ficarem ligados, aí as trabalhadoras também ficarem ligadas. Hoje estamos batendo um papo sobre o Outubro Rosa, com a temática Outubro Rosa. E essa temática é muito importante para que a gente possa debater aí diversas questões, e a gente vai fazer aqui justamente uma abertura para que vocês possam entender como surgiu o Outubro Rosa, e estamos trazendo hoje uma convidada especial para que a gente possa debater essa temática que é muito importante. O Outubro Rosa, um toque pela vida. Trazendo hoje a convidada Débora Sena, ela que é acadêmica de medicina da UFPB, e já quero aqui dar as boas-vindas a todos e a todas que estão nos acompanhando. Estamos aqui fazendo essa abertura inicial, fazendo alguns testes, que é sempre necessário, A internet de vez em quando aí nos pega de surpresa. Mas daqui a pouquinho estamos iniciando a nossa live. Gostaria de saudar inicialmente a todos e a todas que já estão entrando na nossa live. E daqui a pouco a Débora estará aqui conosco batendo esse papo especial. Gostaria de agradecer aí a nossa querida Ana Carolina, nossa amiga guerreira, parceira de todas as horas, que trouxe aí a Débora através da Ana Cristina, Débora para participar conosco aqui dessa live. Frequentemente o Sindicato dos Comerciários, nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, realiza lives, e estamos aqui trazendo essa temática que é de muito importante. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização e tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente sobre o câncer do colo do útero. O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, o Outubro Rosa, ele foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço rosa, ele foi lançado pela Fundação Susan Komen for the Cure. E a partir dessa campanha foi distribuída aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada em Nova York. Desde então vem sido promovido anualmente a campanha Outubro Rosa com esse símbolo do laço rosa. O período ele é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020, por exemplo, em todo o mundo, e representa aí cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasia diagnosticada nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com a maioria das taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foi estimado aí 66.280 novos casos de câncer de mama no ano passado, 2021, com um risco estimado de 61,61% de casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição, infelizmente, em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Para debater essas informações, trazer esse alerta, essa consciência para todas as mulheres comerciárias e também para todos que estão nos acompanhando, eu
trago aqui hoje, né, em nome do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, a convidada Débora Sena, como eu falei, acadêmica de medicina da UFPB, para justamente a gente bater esse papo sobre o Outubro Rosa, um toque pela vida. Vou aceitar aqui o convite da Débora. Olá, boa noite. Ok, boa noite, Débora. Tudo bom? Tudo bem com você, Marcel? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Primeiramente, em nome do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, quero te agradecer em nome da diretoria por ter aceitado o convite, agradecer também a nossa amiga Ana Carolina, Ana Cristina, nossas parceiras que fizeram contato aí com você e nos apresentou para lhe trazer aqui nessa noite para a gente poder bater um papo muito importante, bem interessante, não só por conta do Outubro Rosa, mas porque é um tema que todos os dias as mulheres devem estar sempre preocupadas, né? Eu gostaria que você pudesse se apresentar, pudesse dar uma boa noite para todas e para todos, para a gente começar esse bate-papo aí especial. Desde já agradeço a você aí pela participação nessa live. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Esse é um assunto digno de nota, é um assunto importante para ser dito, não só para mulheres, mas também para a família em si, eu diria. E eu sou, como o Marcel falou, sou estudante de medicina na UFPB, já estou quase chegando no meu 4º ano de faculdade e já trabalhei com muitas mulheres, trabalhei com educação e saúde, sobre justamente o câncer de mama e a saúde da mulher de maneira geral. Então, eu já participei de ações educativas em unidades básicas, em Mandacaru, no Bessa, enfim, e já abordei muito, já tive muito contato, muitas experiências me foram passadas por essas mulheres e eu estou aqui para ajudar no que eu puder, tirar dúvidas. Joia, beleza. Só lembrando aí para todas e para todos que essa live, ao final, ela fica gravada aqui no Instagram do Sindicato dos Comerciários e também será publicada no aplicativo do sindicato, no site do sindicato, na página do YouTube. E aí você pode acompanhar na íntegra se de repente aí chegar no meio da live, depois posteriormente nas outras plataformas digitais aí dos canais de comunicação do Sindicato dos Comerciários. Mas, Débora, para ajudar a todos aí, não só falando sobre a questão a todas e a todos, não só falando sobre o câncer de mama, do colo do útero, falar do câncer de maneira geral, infelizmente a gente trata essa doença assim com tanta preocupação porque ela atinge várias idades, né? Infelizmente o câncer ele tem se alastrado na sociedade e algumas pessoas ainda precisam entender, né, o que é o câncer. Então, eu gostaria que você iniciasse nossa live de hoje explicando para as pessoas, né, que doença é essa, infelizmente, que tem assolado aí a vida de muitas pessoas. Então, naturalmente no nosso corpo, as células se multiplicam, restaurando, mantendo a nossa função corporal. Então, é muito comum as células se multiplicarem, a pele, por exemplo, descama e assim sucessivamente. O que acontece é que em algumas situações, em algumas pessoas, ocorre que essa multiplicação celular, que deveria ser normal, acaba gerando uma célula defeituosa. E essa célula defeituosa começa a se multiplicar desordenadamente. E aí, esse processo de multiplicação desordenada acaba tendo um potencial de se tornar um tumor e invadir outros órgãos. E isso é o câncer. Ele começa localizado e vai se multiplicando e acaba por sofrer metástase, por exemplo, invadir outras partes do corpo. Joia, e aí, Pode e falar. aí, quando a gente traz essa situação para mama, né, que é o câncer de mama, ocorre a mesma coisa. As células da mama estão sofrendo essa multiplicação fisiológica normal, acaba por gerar uma célula defeituosa que se multiplica desordenadamente. E aí, geralmente, são células epiteliais que fazem isso, na grande maioria.
na mama. Hum. E aí acaba desenvolvendo o adenocarcinoma, que é justamente isso, a célula epitelial que tem potencial de desenvolver um câncer. Entendi. A gente deve, no caso aí específico, inclusive vamos ter também aí o Novembro Azul, tá vindo, a gente vai debater algumas questões específicas, né, para o público masculino, mas no caso aqui para o público feminino, para as mulheres comerciárias, elas devem se preocupar com esse tipo de câncer. Antes de você entrar aqui na live, eu trouxe alguns dados, alguns números, né, falando sobre essa questão do câncer. Só para repetir aqui, né, que o câncer de mama ele ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer, infelizmente, entre as mulheres, né? Então, por que se preocupar com esse câncer, né? Será que vai acontecer comigo? Será que é só com o vizinho? A gente não sabe. O que a gente sabe são os números. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, previu que de 2020 até 2022 iam ter no Brasil 66 mil casos deste câncer. E aí, no Brasil, em 2020, foram registradas mais de 17 mil mortes. Isso é muito preocupante. Por que preocupante? Porque esse câncer, ele tem alto potencial de cura. As mulheres não deveriam estar morrendo por causa dele. E você mesmo disse, é o principal, é o que mais mata mulheres. O câncer que mais mata mulheres. E não deveria ser assim, porque quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é altíssima. É por isso que a gente fala sobre isso, para as mulheres ficarem atentas. No caso do câncer de mama, eu até citei aqui também que o Outubro Rosa tem debatido, inclusive, o câncer do colo do útero. E é importante a gente falar sobre todos os tipos, né, de câncer que envolve não só os homens, e mais de modo específico aqui do Outubro Rosa, as mulheres também. Mas no caso do câncer de mama, quais são os principais sintomas, os fatores de risco, de repente, para que as mulheres comerciais que estão nos acompanhando já, de repente, sentir aquele alerta. Às vezes acontece, como você muito bem falou aí, nesse período ter muitas informações, muitas notícias, jornal, no dia a dia as mulheres no ambiente de trabalho acabam comentando, uma comerciária vai fazer um exame, comenta com a outra amiga, e fica aquele clima, aquela preocupação, e a pessoa às vezes acaba psicologicamente sentindo, sei lá, uma dorzinha ou alguma coisa, e cria aquele estresse, e se preocupa em, de repente, fazer o exame e dar um resultado positivo, e acaba não fazendo. Enfim, são várias questões que envolvem, a gente vai, inclusive, falar sobre essas questões também aqui, mas no caso específico, quais são os principais sintomas para que as mulheres devam, né, se preocupar, e quais são os fatores de risco que as comerciárias aí precisam também se preocupar na questão do câncer de mama, né? Tem algumas questões específicas. Sua internet voltou, estava com a internet lenta, mas voltou. Débora, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, você tá travando um pouco. Qualquer coisa, se travar muito, você pode sair e entrar Continua novamente. travando, mas travou. Pronto, qualquer coisa você sai e entra novamente, que pode ser que melhore. Algumas lives aqui que a gente tem realizado, acontece isso, de repente Tá ouvindo, travar. Marcelo? Estamos ouvindo. Pronto, agora acho que recuperou aqui o sinal. Então, quais são os sintomas, afinal, né? Uhum. O sintoma, ele vai depender do tipo de câncer que a mulher possa ter. O câncer, ele geralmente, na mama, ele é identificado como um nódulo sólido e indolor, e outra, ele é fixo. Então, quando você faz a palpação com os dedos,
você vai observar aquela região que não tinha antes, que surgiu e que é dura, não dói e é fixa. Mas existem outros sintomas, não é só esse. Por exemplo, com o avançar da doença, a mama pode começar a ficar mais inchada, pode surgir uma região dolorosa, uma irritação, um próprio abaulamento na pele, que é justamente o nódulo mais superficial. Também pode acontecer o seguinte, o mamilo, o que antes era para frente, ele inverte. Então, aconteceu uma mudança. Não é que você nasceu daquele jeito, é que, de repente, ele inverteu. Também pode ter regiões avermelhadas na pele. Também tem um sinal muito específico, que é o sinal de casca de laranja, que é quando os poros da pele ficam bem, como eu posso dizer, proeminentes. A pele fica com a região bem espessada, a pele espessada, e os poros ficam super destacados. Também pode ocorrer a secreção de pus ou até uma serossanguinolência sem você apertar a mama, sai espontaneamente. Também você pode sentir os seus linfonodos que estão ali, por exemplo, abaixo da axila, mais dolorosos, o pessoal chama de íngua. Só que a íngua é mais ali na região da perna, né? Seria similar ali perto da axila. E também a assimetria das mamas. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que esses sintomas, alguns deles, você já pode ter nascido com eles e sempre foi assim. Isso não é um câncer. O câncer, você estava saudável, sem assimetria entre as mamas, tudo normal e de repente surgiu aquilo. É justamente isso que eu ia perguntar, se tem alguma coisa que de repente possa confundir aí, né? Exato. Inclusive, as mulheres que amamentam, às vezes ocorre um processo de mastite, que é a inflamação da mama. Não é câncer. Isso é totalmente diferente, mas é importante a gente diferenciar, porque a mastite também vai ter aquela inflamação, aquela dor em locais específicos, mas não significa que é câncer. Entendi. E os fatores de risco que você perguntou, não foi? Isso. Então, fator de risco são aquelas situações que favorecem o surgimento deste câncer, do câncer de mama. E aí a gente pode dividir eles, como acredito que eu até vi um post de vocês no Instagram, que podem ser modificáveis e não modificáveis. Vamos começar com os modificáveis, né? Que vai estar relacionado com o nosso estilo de vida. E aqui vai entrar o que geralmente não é novidade para as mulheres. Sedentarismo e obesidade, que é aquela falta de praticar exercício físico. E aí, esse acúmulo de gordura visceral, que vai desencadear aumento da cintura em alguns centímetros a mais do que o preconizado, é fator de risco para câncer de mama. E também a ingestão de bebidas alcoólicas com frequência. Não é aquela cervejinha uma vez a cada 2 anos que vai te causar câncer, mas aquela ingestão frequente em altas concentrações, altos volumes, pode desencadear um câncer, é um fator de risco. E aí, nós temos aqueles não modificáveis. E aí, infelizmente, só o fato de você ser mulher já é um fator de risco. 99% do câncer de mama é em mulheres. Apenas 1% é em homens. Além disso, entram outras questões. Por exemplo, quando a primeira gravidez é após os 30 anos, também é um fator de risco. A questão de nunca ter amamentado. A menopausa após os 55 anos. Assim como a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, ser muito cedo, muito precoce, também é fator de risco. A idade. Alguns estudos científicos dizem que esse é o principal fator de risco para o câncer de mama, é a idade. Acima de 50 anos, aumenta muito a porcentagem, as chances da mulher desenvolver um câncer de mama. Também entra aqui a questão sobre o tomar anticoncepcionais. Todo remédio que mexe com hormônio, principalmente hormônios da reprodução, eles facilitam o processo, eles são fatores de risco para o câncer de mama também. E aqui o que é também não modificável é o histórico, né? Quando há casos na família, principalmente de parentes próximos, você também vai
ter um fator de riscozinho ali aumentado para o câncer de mama. Então, no caso, de repente, a avó teve, ou a bisavó teve, mas a A mãe não mãe teve, mas pode acontecer pode. da filha ter, no caso. Isso, isso Mesmo, mesmo. mesmo, mesmo quebrando, vamos dizer assim, esse ciclo, né? Pode acontecer. Mesmo. Mesmo assim, a gente conta até a terceira geração. E aqui, quando um homem na família tem, aí que o fator de risco sobe, porque era muito difícil dele ter. E como ele teve, as mulheres próximas a eles também têm o fator de risco aumentado. Você falou aí, lógico que a gente vai pautar um pouco mais a questão do público masculino em novembro, com o Novembro Azul, mas você falou que, no caso, homens também podem ter câncer de mama. Os Um por homens devem se cento, preocupar também com esse tipo de câncer. 1% da população masculina pode ter. Inclusive, em 2020, houve casos registrados no Brasil. Houve 207 casos, 207 homens com câncer de mama no Brasil. Hum. Aí, nesse caso, segue mais ou menos as mesmas orientações que você passou inicialmente, de observar, cuidar, de ver a modificação, de nódulo, essas coisas todas? Ou é Inclusive, diferente? Ou não é, é igual. é igual? Inclusive, no homem é mais fácil, porque o homem tem menos tecido mamário que na mulher. E Hum, aí, como tem menos tecido adiposo ali envolvendo as glândulas, os ductos, os lóbulos, fica mais fácil dele perceber caso haja um nódulo, por exemplo. hum. É, tem uma outra questão aqui dentro desses fatores de risco. Você falou aí sobre alimentação, estilo de vida, né, vida reprodutiva, hormonal, a questão dos medicamentos, hormonais e tal, etc. Mas a gente ouve falar, eu acho que eu vi essa história em algum canto, acabei me lembrando agora. De repente, a mulher sofreu uma pancada, alguma coisa desse tipo. Pode desencadear um câncer nesse sentido? Tem essa história? Por trauma, eu acredito que não tenha relação, porque o Hum, câncer ele é mais a nível intracelular, de sei. forma que um erro ali na duplicação do DNA que vai gerar essa multiplicação defeituosa de células. E não vai Hum, ser um trauma externo que vai desencadear. Tanto é que hum, trauma nem está como fator de risco nos estudos científicos, nos livros e tudo mais. entendi. Porque no caso ele pode modificar, dependendo da intensidade da pancada, obviamente, vai sofrer a lesão e tudo, mas independente de qualquer coisa, tem que ir no médico para observar essa lesão, que de É, repente pode ter caso, ocasionado internamento. caso tenha sangrado, caso esteja com hematoma, é bom ir no médico para verificar alguma fratura de costela ou algo do tipo. Mas eu acredito que não vai ser essa lesão que vai ser fator de risco para o câncer de mama. Certo. Antes da gente continuar aqui com outros tópicos que a gente anotou aqui, que são bem interessantes, algumas perguntas também vão chegando. E aí a Ana Cristina está perguntando, ela inclusive é diretora, presidente do SEAC-PP, que é o Sindicato de Serviços do Comércio, né? Ela gostaria de saber se o estresse e a correria do dia a dia, né, pode desencadear a probabilidade da mulher ter o câncer de mama. A gente fala muito também sobre a questão das doenças psicossomáticas, né? A influência, por exemplo, das emoções, que envolve já também outros aspectos na questão da saúde, não só da mente, mas do corpo também, né? Olha só, para que um estresse emocional, um estresse cotidiano venha a influenciar no câncer de mama, vai ser no quesito de que quando a gente vive estressado durante o dia a dia, os níveis de cortisol da gente aumentam e esse Hum, cortisol, ele promove queda da imunidade. Então a gente fica mais suscetíveis a doenças virais, a doenças de maneira geral, né? Porque o nosso sistema imunológico cai. E querendo hum, ou não, o nosso sistema imune está envolvido ali no filtro das células, vamos dizer assim. Porém, isso não está relatado em livros, não há estudos científicos que comprovem, mas eu diria que seria bacana a gente cuidar do nosso emocional, com certeza. Até porque tem legal. outras doenças, né, que não só o câncer, como doenças cardíacas, por exemplo, que estão relacionadas ao estresse. Ah, você falou também aí sobre a questão do estilo de vida, obesidade, sedentarismo, questão de medicamentos.
mas a gente sabe também que o hábito alimentar das pessoas tem modificado muito nos últimos anos. Essa questão da correria, do dia a dia de trabalho, eu cito o exemplo aqui das comerciárias, que muitas vezes, dependendo do horário, nesse período, por exemplo, onde há um fluxo muito grande no comércio, né? Dia das Mães, São João, Natal, Ano Novo, e aí muitas comerciárias, vendedoras, acabam tendo que correr no dia a dia, se alimenta de qualquer coisa, como um salgado, às vezes algumas comerciárias que ocupam, por exemplo, algumas posições na gerência, no caixa, vendedora, e aí essa correria acaba mudando um pouco, interferindo na alimentação, e elas acabam não se preocupando muito. Essa questão da alimentação. Existem alimentos que são mais propícios a desencadear o câncer, existem alguns outros alimentos que, de repente, pode prevenir. Qual a dica que você dá aí para essas comerciárias que, de repente, estão nos assistindo, nos ouvindo também agora, para elas poderem se preocupar, porque mesmo que seja necessário manter esse ritmo, que é muito importante observar isso, né, para que não pode, de repente, desencadear outros tipos de doença também, não só o câncer, mas também se preocupar com a saúde dela de modo geral. Né? Pois é, a correria do dia a dia, né? A nossa rotina puxada. E aí a alimentação fácil facilita o nosso dia a dia, entre aspas, né? Vamos dizer. Porque... E essa tripla jornada, né, da mulher, infelizmente, essa questão que é um tema muito relevante também, que a gente já trouxe aqui, sobre a questão do papel da mulher na sociedade, como os homens tratam as mulheres, como as empresas também devem tratar as mulheres, importante. Mas no caso aí da alimentação, tem alguns alimentos que são mais propícios, que vão contribuir, que elas devem evitar, existem alguns outros que elas devem sempre estar se preocupando em consumir. Então, vamos começar com a alimentação negativa, né? A má alimentação. Aqui, vamos dar um destaque a alimentos ultraprocessados. Aqueles fast foods. São fáceis, né? A gente tá ali na nossa rotina, temos que cumprir horário, não conseguimos, às vezes, ali, no estresse, fazer a nossa comida em casa. A gente compra rapidinho ali um salgado, almoça e vida que segue. E aí, isso amanhã, isso depois de amanhã, e vira uma rotina frequente. Então, fast food, açúcares industrializados, ácidos graxos em excesso. Essas coisas provocam inflamação corporal e também promovem aumento celular. E também tem as carnes processadas, que são gostosas, né? Que são linguiças, são salsichas, carne seca, bacon, presunto. É gostoso, mas são ricos em nitrito, que é uma substância altamente cancerígena. E outra coisa, esses alimentos têm um alto índice calórico. Vai facilitar, por exemplo, um acúmulo de gordura abdominal, que a gente já falou aqui que é fator de risco. Então, não tem o que fazer. É evitar. E outra, né? Por exemplo, quem tá ali numa dieta regradinha, se alimenta bem, não vai ser uma vez que você vai sair para comer uma pizza com seus amigos que vai te causar câncer de mama. Mas é aquela coisa, aquela rotina. Você está sempre comendo essas besteiras, sempre comendo essas besteiras. Ao longo dos anos, esse negócio se acumula. E isso vai ser negativo para a saúde. E aí, então, o que é que eu devo consumir, né? Quais são os alimentos que favorecem? Aqui vai entrar, inclusive, fatores protetores. A alimentação é um dos tópicos para fatores protetores do câncer de mama. E aí, depois eu dou até uma sugestão para o pessoal botar aí no Google, pesquisar. Alguns nomes que eu vou dar aqui. Anotem aí, vocês pesquisam para se informar melhor. Primeiro, os alimentos que são antioxidantes. Aqueles que são ricos em licopeno. E aí, essa substância antioxidante, ela é excelente para evitar radicais livres no corpo, que facilitam a proliferação celular descontrolada. E aqui vai entrar melancia, goiaba, morango, o tomate, que muitas mulheres usam no tempero, né? Então, esses daí são ótimos alimentos antioxidantes. Os ácidos também, né? Por exemplo, a laranja, enfim, abacaxi. Outra, que são anti-inflamatórios.
são as antocianinas. Pesquisem aí depois. O que a antocianina faz? Ela é anti-inflamatória. E aqui vai entrar a acerola, entra a jabuticaba, o açaí. Essas coisas diminuem o processo inflamatório, consequentemente, facilita o organismo a trabalhar melhor e evitar um câncer, por exemplo, né? E aí temos as ervas e as especiarias. Aqui eu tinha uma professora que sempre falava que em tudo ela colocava um pouquinho. Tudo ela colocava um pouquinho, porque tem um efeito muito bom contra o câncer de mama, que vai ser a cúrcuma. O pessoal usa em carnes. Ela disse que usava até em suco, né? Mas tudo bem. Aí também vai ter a salsa, manjericão, o gengibre, o orégano, esses fitoquímicos que atuam combatendo o câncer de mama. Então, essa alimentação ela é ideal. E aquela coisa, é difícil. Todo dia dá vontade, né, de comer um hambúrguer, por exemplo. A minha família vai se reunir no fim de semana, vamos comprar uma pizza. Mas é aquela coisa, costume. Quando você acostuma os seus, pessoal da sua casa, sua família, a comer bem, o paladar muda, o sabor das coisas muda, você se acostuma. Acaba que até sente falta se largar. É rotina. Inclusive, tem uma comerciária aqui, a Flávia Martins, está nos acompanhando. Estou dizendo que ela é comerciária, mas pode não ser, mas está aqui conosco, né? Comerciária, que a maioria do público aqui são comerciários e comerciárias, né? Está perguntando justamente sobre essa questão, mesmo sem ser orgânicos, esses alimentos seriam bons, porque hoje a gente passa por um processo bem complicado, né? Da questão dessas indústrias, né? Dessas grandes empresas. O uso de inseticidas, né? Isso para o combate de pragas. Do agronegócio. É bem. O uso de inseticidas, ele está relacionado com cânceres, de maneira geral. Eu diria que principalmente o câncer de próstata, que não é o caso aqui, né? Mas é sempre bom um alimento que foi bem cuidado desde a plantação. Um alimento orgânico, de preferência, né? Às vezes tem aquelas feirinhas de esquina da nossa casa que cuidam muito melhor do que um mercado grande, por exemplo, do alimento. Então, eu diria por mim que eu preferia um alimento orgânico. É porque para produzir em grande escala, eles vão precisar usar, né, muitos inseticidas e de repente aí esses alimentos já vêm contaminados. Verdade. Beleza. Aí nessa questão, Débora, você falou aí sobre alimentação, estilo de vida e tudo, mas é importante também fazer o autoexame, né? A partir de que idade a mulher deve se preocupar com essa questão do autoexame, quando ela deve procurar um médico, porque de repente aí, infelizmente, pode acontecer, inclusive, de algumas mulheres nem saberem ainda como é que faz o autoexame. E aí cabe também uma orientação, embora nosso público aqui, os comerciários é um público jovem, né, de 18 a 35 anos, algumas, né, dessas comerciárias têm filhas que de repente já são adolescentes, e aí vem a questão também da orientação, da educação em casa, mas a partir, qual a importância desse autoexame e a partir de que idade, né, já deve começar a fazer esse exame, e fazendo esse autoexame, quando é que a mulher deve procurar um médico? Então, o autoexame, ele não é um método de rastreio para o câncer de mama. Não podemos confundir. O autoexame, ele serve para autoconhecimento, para a mulher se conhecer. O que é normal na minha mama? Então, desde que ela entenda-se por gente, vamos dizer assim, desde que ela entre na puberdade, não tem idade para começar a fazer o autoexame, porque você vai se conhecer, você vai se tocar e saber, isso aqui é normal para mim, eu sempre tive isso, e isso aqui não tinha semana passada e apareceu. Então, é aquela coisa. A importância do autoexame é isso. E olhe, eu posso dizer, a literatura diz que o câncer de mama, ele
é percebido primeiramente pela mulher, pelo seu conhecimento. Porque quando ela se toca, ela vê o que é isso aqui. Esse negócio duro, indolor, que não se mexe, esse nódulo que não estava aqui e que apareceu. Então ela vai no médico porque percebeu algo diferente. Então, quando a gente procura o médico, é nisso. Quando eu vejo que algo está errado, não era assim e apareceu. E aí, o que é que a gente vai observar, né? A mulher tem que entender, vamos supor, eu estou aqui assistindo a live com o pessoal e aí resolvi começar hoje o autoexame. Nunca fiz, vou começar hoje. Você tem que entender que a sua mama, ela é composta de lóbulos e ductos. Então, se você for tocar, você vai perceber uns nódulozinhos que são normais da mama. Aquilo ali sempre teve com você. Agora, se você observa um nódulo mais superficial na sua pele, que às vezes dói, às vezes não, e tem uma área avermelhada, a gente até falou dos sintomas aqui, uma área avermelhada, no autoexame, quando você pressiona o bico do seu peito, vai sair uma secreção sanguinolenta, serosa, transparente, ou até esbranquecida, isso não é normal. Você vai procurar um médico, conversar com ele, explicar o que você tá acontecendo com você, e aí ele, junto com você, vai dizer o que é melhor para fazer. E aí, acho que eu respondi tudo, né? Você perguntou a importância, a idade e quando procurar um médico. Isso. Porque aí, de repente, às vezes as pessoas ficam, assim como você falou aí, na questão da idade, no caso específico aqui dos homens, vou fazer o exame de próstata depois dos 40, faz exame disso, daquilo, para depois procurar um médico. Nesse caso aí específico, para as mulheres não tem uma idade específica para começar a fazer esse autoexame. Né? Isso. E aí, Marcel, é importante a gente explicar como se faz esse autoexame, né? Quais são as técnicas, qual a forma correta. E aí, eu diria o seguinte, que temos 3 posições para fazer. Nós temos, é comum você preferir fazer durante o banho, em pé. Você também pode fazer ao deitar-se, na hora de dormir, na sua cama. E também em frente ao espelho. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma bexiga, para me explicar mais ou menos quais são os movimentos que a gente faz no autoexame. Legal. E aí, a primeira coisa que você vai observar é a simetria. Se uma mama é simétrica à outra. Uma é maior do que a outra, uma está mais em cima e a outra está mais embaixo. O mamilo é muito para baixo, é muito para cima. Isso você vai observar. Lembrando do que diferenciar o que eu já tinha desde que nasci e aquilo que surgiu de repente. E aí, quando você estiver num banho, de pé, você vai fazer movimentos de dedo, tipo dedilhado, e vai fazer movimentos nesse sentido, ó, rodando a mama por completo. E aí você vai fazendo uma espiral até chegar ao centro. E aí você vai procurar sempre sentir nódulos, dores, enfim. Outra coisa que se faz é um movimento de vai e vem por toda a mama, vai e volta na mama toda. Você vai tocar livremente, sem medo, é seu, você tá sozinha, então você não precisa ter vergonha de si próprio. Outra coisa é esse movimento de expressão, que a gente faz com um movimento de pinça. Você vai pegar mais ou menos ali na auréola, que é a parte mais rosada, e vai fazer esse movimento de expressão. Vou até colocar assim do lado para vocês verem melhor. E vai ver se sai alguma coisa, alguma secreção, alguma secreção serossanguinolenta. Pronto. Terminou de fazer nas 2 mamas, não esqueça de palpar as axilas, que é aquela questão da íngua que eu falei no início. Você vai ver se ele está dolorido, se está doendo, se tem algum nódulo ali e tudo mais. E aí, além disso, que você vai fazer, né? Em pé, deitado, os mesmos movimentos, você também, de frente ao espelho, vai ficar nessa postura, assim, de super-homem, né? Vamos dizer, de Mulher Maravilha. E vai observar se as mamas são simétricas. Depois você coloca o braço para cima e vai observar o movimento da mama. De cima e baixa os braços e vai ver se a sua mama desce igual. Se aparece alguma irregularidade na pele quando você faz esses movimentos,
E se você sentir algo estranho, que não estava ali, que apareceu, aquela história, né? Então, esses são os movimentos para o autoexame. Joia. E nesse caso, existe um período de quanto tempo deve ser feito esse É bom autoexame você para tocar que eu nisso. possa ir observando? Então, foi bom você ter falado nisso, que eu até esqueci de comentar aqui que o autoexame nas mulheres que ainda menstruam, que é o público de vocês, né? Você disse que era de 20 a 35 anos, algo assim. E, São as mulheres que têm o ciclo reprodutivo. E aí você vai fazer o autoexame depois de alguns dias de menstruar. Porque durante a menstruação, a mama fica dolorosa, as mulheres sabem. Vai ocorrer aquela inflamação, aquele incômodo, que sempre acontece regularmente, ciclo após ciclo, durante a menstruação. E aí, depois que você termina de menstruar, conta alguns diazinhos, 3 dias pra frente, pode fazer tranquila. Tem uma regularidade? É bom que não deixe se passar anos sem fazer, né? Você faz uma vez aqui, você vai lembrar daqui 2000, não sei quanto. Vai fazendo de mês em mês, vai fazendo quando se sentir confortável para fazer. Não tem limite. É seu corpo, você vai se conhecer. Agora é importante não deixar para fazer anualmente, né? Que aí a alteração apareceu, você passa batido. É de quanto mais cedo, melhor, como você falou, é um câncer que mais mata as mulheres, mas é um câncer que tem cura. Então, o câncer, assim, quanto mais cedo for detectado, mais rápido vai ser o tratamento, mais eficiente aí vai ser o tratamento, né? Até porque também, como você falou anteriormente, nas questões dos grupos de risco, então, principalmente essas pessoas que fazem parte desse grupo de risco, isso não quer dizer que se você não faz parte desse grupo, por exemplo, eu tenho uma alimentação excelente, faço atividades físicas, ninguém da minha família teve câncer, então eu vou deixar para fazer uma vez no ano. Também não é bem assim, né? Até porque eu disse que só o fato de você ser mulher já é um fator de risco, infelizmente. Entendi. E, além do autoexame, quais são os outros principais exames que devem ser feitos, né? Tem alguns exames, assim, eu vejo pessoal, infelizmente, a gente tem essa dificuldade do público ter acesso a um sistema de saúde, né, eficiente, mas, de repente, você já passa as orientações aí desses exames que devem ser feitos e, de repente, também com que frequência, se existe, né, esses outros exames, com que frequência esses outros exames, além do autoexame, ele deve ser feito. Então, primeiramente, eu vou falar aqui de algo que deveria ser regular e que muitas vezes não é. Quando a mulher vai fazer o citológico na unidade básica, que é para rastreio do câncer de colo de útero, o enfermeiro ou enfermeira, que geralmente é o caso, ele devia não apenas fazer o citológico, mas também o seu exame de mamas. Não só você em casa vai fazer outro exame. O profissional que te atende na unidade básica deveria analisar tudo isso que eu falei aqui. Os movimentos, fazer o toque, fazer o movimento de pinça e analisar junto com você. É bom que você até tire dúvidas. Então, aqui já entra um dos exames que deveria ser feito, mas que infelizmente não é. E aí, quando você estiver indo na unidade básica para fazer o seu citológico, peça para o médico também analisar isso, para o enfermeiro também analisar isso. Agora, bora falar sobre exames de rastreio. Como eu falei, o autoexame não é um exame de rastreio. Ele é um exame de conhecimento. Agora, de autoconhecimento. Agora, vai entrar aqui a mamografia, que é inclusive o exame mundial que é feito pelos profissionais de saúde do mundo afora, que tem comprovado cientificamente que captam mulheres. É por isso que é o exame de rastreio, porque você está ali na sua casa tranquilo, não sentiu nada, não tem sintoma nenhum, chegou nos 50 anos. Vamos supor, cheguei aos 50 anos, estou indo no meu médico. E o médico vai pedir uma mamografia. E aí, essa mamografia ela vai ser feita em você a cada 2 anos. Então, você, quando atingir 50 anos, vai começar a fazer a cada 2 anos a mamografia. E aí, ela vai captar essas mulheres que tem um nódulozinho que não é palpável, ela não sabia, não tinha nenhum sintoma. E aí, o fato de você ter descoberto antes de qualquer sintoma ter aparecido é um ótimo prognóstico.
porque você descobriu precocemente e a sua taxa de cura é altíssima. E aí, por quê? Por que que é feito só aos 50 anos, né? Já que é para ser diagnosticado precocemente, vamos começar logo com a entrada na puberdade, com os 15 anos. É porque não é bem assim que acontece. Porque a mama jovem, a mama da mulher abaixo dos 50 anos, ela é, a gente chama de mama hiperdensa, que os lóbulos e os ductos da mama, a glândula, vamos dizer assim, em si, da mama, ela fica hiper contrastada, ela fica super branca no raio-x, sabe? A mamografia é um raio-x. E aí vai estar tudo branco, o médico não vai conseguir ver nódulo nenhum. Já na mulher acima dos 50 anos, que a mama ela vai sendo lipossubstituída, vai perdendo glândula e vai começar a ser substituída por tecido adiposo, por gordura. E aí a gordura, no raio-x, ela fica transparente, de forma que se tiver um nódulo ali, que vai ficar branquinho no raio-x, o médico vai conseguir ver com mais facilidade. Então é por isso que é feito dos 50 anos até os 69. E aí você se pergunta, o que é que a gente faz com as mulheres abaixo dos 50 anos? Então, o autoexame, a gente já começou aqui, né? Falar do autoexame. Existe sim mulheres abaixo dessa idade que têm câncer de mama. Inclusive, são cânceres mais preocupantes, porque começou quando não devia. Porque geralmente é começar aos 50, começou antes, é um câncer precoce. Se a mulher sentir algum nódulo na mama, abaixo dessa idade, o indicado vai ser fazer um ultrassom das mamas. Isso vai ser indicado pelo seu médico. Então, você não tem que sair daqui e fazer um ultrassom para garantir, porque a taxa de você descobrir um câncer antes dessa idade é baixíssima. Então, se você perceber um nódulo antes dos 50 anos, você vai no seu médico, o médico vai conversar com você e, se ele achar necessário, faz um ultrassom. Mas o importante aqui, né, o Outubro Rosa, enfoca muito sobre a mamografia, que nada mais é que um raio-x das mamas, no qual a mama vai ser comprimida, geralmente em dois sentidos. De cima para baixo e oblíquo. Desse jeito. E aí, a mulher não precisa ter medo de fazer esse exame. É um exame importante de ser feito. Algumas mulheres relatam que sentem um incômodo, outras relatam que não sentem, você só vai descobrir se for. E é importante ir. Nós temos que deixar o nosso medo um pouco de lado e ser uma mulher guerreira. Somos todas, não é? As mulheres aí não podem ter medo da vida. E aí é importante ir fazer mamografia. Pode ter um incômodozinho, mas é importante, muito importante. Certo. E aí, teve uma pergunta também aqui que saiu, que certa vez eu vi que as mulheres que amamentam, ou amamentaram, melhor dizendo, têm menor incidência de câncer de mama. Isso procede? É um fator protetor. Amamentar é um fator protetor. E aqui a gente entra no quesito. Atualmente, não é recomendado você amamentar um filho que não é seu. Você vai amamentar os seus filhos. Então, entra a mulher, quando engravida antes dos 30 anos e escolhe amamentar, ela vai estar realizando, eu acredito que são 3 fatores protetores, que vai ser engravidar antes dos 30, fator protetor. Amamentar é um fator protetor. E também nunca ter engravidado também entra como fator protetor. Que no caso será engravidar, né? É sim, então é verdade sim. Joia. E tem, inclusive, a Maria está dizendo aqui que já fez e não dói nada. Ela falou aí sobre a questão das mulheres, né? Algumas filhos. E de repente fez o autoexame, chegou numa certa idade, fez a mamografia e de repente apareceu alguma alteração. Aí vem aquela preocupação. Inclusive, quem ainda não acompanhou todas as publicações dos sindicatos comerciais, depois vai lá no feed dos sindicatos comerciais. O ano passado realizamos uma live com a Ana Carolina, né, que esteve dando aqui o seu testemunho, contando a sua história de vida, quando ela passou aí por situações muito delicadas e contou aqui seu testemunho, sua história de superação.
Então, depois vai lá, volta no Instagram do sindicato e assiste essa live com a Ana Carolina, que a história dela é muito boa. Aí apareceu a alteração, deve ser feita nesse momento. Então, a alteração vai ser vista na mamografia e quem pediu foi seu médico. Então, o médico vai analisar caso a caso. Se ele achar que não é câncer, mas é algo meio suspeito, ele vai pedir que você repita a mamografia. E se na segunda vez deu a mesma coisa, ele pode pedir que você faça a cada 6 meses para analisar aquilo ali que apareceu. Ou uma vez ao ano, ou a cada 6 meses. Vai depender do que aparecer. Lembrando que o rastreamento é feito a cada 2 anos. E aí, beleza. Vamos supor que o médico suspeite sim é câncer. O que é que vai ser feito? Primeiro, ele pode pedir um exame complementar além da mamografia, como, por exemplo, a ressonância magnética, para ele poder analisar a profundidade, o formato, se invadiu outros locais, inclusive procurar metástase, caso a mulher tenha descoberto muito tempo depois e a doença acabou avançando. Se for uma mulher jovem, ele vai pedir mamografia também, porque possa ser que auxilie no estadiamento, inclusive. Mas, geralmente, ele sempre pede um ultrassom para ele analisar melhor a mão. E aí, se sim é um câncer, vai começar o tratamento. E aí, o SUS está aí para ajudar essas mulheres. A Ana, eu conheço a Ana, ela presenciou, se tratou. Eu sou amiga das filhas dela, vi a luta dela. E aí, é uma luta difícil, mas que vale a pena e a taxa de cura é alta quando diagnosticada precocemente. Dependendo da situação, o tratamento inicial é diferente ou você sempre segue o mesmo roteiro, o mesmo caminho? Na verdade, vai depender do tipo de câncer de mama, porque o câncer de mama ele pode ser in situ, que é quando o tumor ele é bem localizado numa estruturazinha fixa, que pode ser o ducto ou o lóbulo. E aí que chama, né? Carcinoma ductal in situ. A gente já vê esses nomes por aí. Carcinoma lobular in situ. E também ele pode ser invasivo. Aí quer dizer que ele já avançou. Geralmente ele começa in situ e invade estruturas. Por isso que chama invasivo. E aí o tratamento vai depender do estágio, do estadiamento. Se você teve a sorte de pegar, por exemplo, um ductal in situ bem inicial, talvez uma quadrintectomia ou uma mastectomia já resolva. Uma mastectomia total, que é, no caso, você remover todo o tecido da mama e aí você vai colocar no lugar uma prótese, eita, como é que chama mesmo? Um silicone, né? As mulheres chamam assim. E aí a estética fica top e resolveu, curou-se. Mas também pode ser que precise de quimioterapia, de radioterapia, principalmente quando vai entrando nessa questão de ser invasivo. Entendi. Abrindo parênteses, você está sempre lá na universidade, com o pessoal. A gente sabe que o acesso hoje, tocou nesse assunto, gostaria de tocar novamente, mas só para abrir um parênteses, o acesso hoje à questão do sistema de saúde é bem complicado. Aí eu gostaria de tirar uma dúvida contigo. Na universidade, no caso específico para as mulheres, existe algum tipo de serviço gratuito que elas podem procurar? Ou o caminho sempre inicialmente, buscar o SUS mesmo, pegar um posto de saúde, solicitar um exame? Ou a universidade, de repente, disponibiliza até para o pessoal aqui saber que é mais um que se existe, né? Mais um canal, mais um espaço que as mulheres podem, de repente, procurar. Porque, de repente, eu sempre ouço falar que a universidade oferece um ou outro tipo de serviço. Eu não sei se nesse caso, né, para as mulheres no câncer de mama, se oferece alguma questão nesse sentido.
Então, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos o Hospital Lauro Vanderlei, que é o famoso HU. A gente chama assim Uhum. carinhosamente. Sei. O HU, ele é um serviço secundário e terciário. Então, para você conseguir entrar nele, você vai ter que passar pela unidade básica, que é o serviço primário. Você Uhum. vai nessa unidade básica, o médico vai analisar o seu caso, pedir a mamografia. Veio com alguma alteração? Uma das opções que ele vai ter é te encaminhar para o HU lá da universidade. E lá Sei. tem, sim, inclusive eu participei de aulas, já atendi lá com outros professores qualificados, e o atendimento é excelente. Lá tem ambulatório, tem enfermaria para ginecologia, Uhum. para mamografia, mastologia de maneira geral. E aí, mas você não consegue chegar lá, bater na porta lá, e aí, será que eu posso ser atendida aqui? Não, você vai ter que ir pelo caminho da unidade básica, te encaminhar para lá e tudo mais. Entendi. E a gente já falando aí, chegando infelizmente aos finalmente da nossa live, né? 1 hora de live, muito conteúdo, muito assunto, mas também o Instagram, de certa forma, até limita um pouco aí o tempo da live. Qual a importância, Débora, da saúde mental? A gente até já tocou um pouco nesse assunto, dei a sugestão aqui de assistir a live da Ana Carolina, que ela conta uma história de superação muito boa, muito interessante. A gente até agradece a ela aqui novamente. Depois vamos trazê-la aqui para contar a sua história novamente, de superação, saber como é que ela está, é sempre bom. Então, qual a importância da saúde mental nesse momento, de repente, a mulher fez o autoexame, descobriu alguma alteração, aí procura um médico, aí fez a mamografia, descobriu também uma outra alteração, já vai começando aí a fazendo outros exames e avançando um pouco aí nessa questão do cuidado. E aí a mente vai começando a vir um bocado de coisas, né? Tem que ter uma estrutura mental muito boa, a família também, né? Tem que ter um apoio muito bom, esposo, né, as filhas, os filhos, enfim, a família de modo geral. E como a família, né, pode contribuir, né, quando a mulher recebe esse diagnóstico. Olha só, Marcel, a gente tem que entender uma coisa que às vezes a gente tem que parar para refletir, que a Hum, mama não é só um órgão reprodutivo na mulher. A mama tem toda uma simbologia para ela, não só para ela, mas como para o seu esposo, então como sua parceira, parceiro, que vai ser a sua sexualidade, a sua sensualidade, a sua feminilidade. Então, a mulher, quando tem um câncer de mama e a possibilidade de perder aquela mama para o câncer, vai atingir ela emocionalmente de formas que a gente não consegue imaginar. Então, entrar em um processo depressivo, um processo de ansiedade é muito fácil. Porque você perder algo que você aproveitava com o seu marido, com seu companheiro, companheira, é muito difícil. E às vezes os familiares não entendem isso. Que é difícil para aquela mulher estar passando por aquilo. Não é como um câncer de pele ou algo do tipo. Você está perdendo algo que para você tinha muitas funções. E hum, aí, sem contar da agressividade terapêutica, né? Que se você passar por quimioterapia, você vai perder os seus cabelos, que também faz parte da sensualidade da mulher. Então a família tem que entrar em peso, ajudando essa mulher a passar por essa situação que é muito difícil. E hum. aí, como é que a família pode ajudar? Primeira coisa, sabendo ouvir essa mulher. Ouvir quando ela estiver chorando e precisar da sua companhia, você vai estar lá para ouvir ela e ajudar ela. Demonstrar carinho, demonstrar apoio. Outra coisa, a importância da aceitação do diagnóstico, que às vezes a mulher não aceita aquilo e nem quer tratar. Ela não Hum. aceita, não tenho isso, eu não quero e não vou tratar, ignora. Gente, isso é preocupante, isso vai agravar o caso dela. Então a família tem que estar ali em apoio com ela para estimular ela a estudar, a aprender Mesmo sobre até de essa doença. compartilhar, né, com o esposo, com os filhos, né, aquela Sim, preocupação. a vergonha da sociedade, né? Ela vai ter vergonha de dizer que teve câncer. E Uhum. pior, quando perder os cabelos, por exemplo, não vou querer passar por isso. Prefiro ficar do jeito que eu tô e Deus dará. Não é assim. Vai piorar a Hum. situação dela, a taxa de mortalidade por câncer de mama é alto. É como você falou, Marcel, é o principal câncer
é o câncer que mais mata mulheres. E aí, outra coisa que a família pode ajudar é atitudes positivas. Estimular ela a sair da cama, estimular ela a fazer um exercício físico, a seguir em frente, a passar pelas dificuldades. E aí não vai ser um pensamento negativo ou uma depressão que vai parar essa mulher, porque a mulher tem garra. E com a ajuda da família, ela consegue dominar o mundo, se deixar. Então, é importante a mulher ter esses estímulos, inclusive a família, estudar sobre, sabe? A minha mãe, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama, bora estudar para ver as possibilidades? Quais são as perspectivas? Será que eu vou perder a mama, vou ficar com aquela cicatriz, vou ficar sem nada? Não, a gente tem boas possibilidades, entendeu? Então, é importante isso, a família ajudar. Joia, legal. Então, o Sindicato dos Comerciários, mais uma vez aqui, Débora, agradece de coração, em nome de toda a diretoria, em nome de todas as comerciárias e comerciários, pela sua participação, sua disponibilidade, para participando aqui dessa live de hoje. Uma live, como diz aqui no nosso querido Nordeste, uma live arretada, muito Foi boa. ótimo. Você é uma pessoa aí, uma acadêmica show de bola, muito bom mesmo. Agradecer aí a Carolina, a Cristina, agradecer também a todos os comerciários e comerciários que acompanharam. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, se você de repente chegou na metade aí, depois você pode acompanhar na íntegra e também nas outras plataformas de comunicação do sindicato. O Sindicato dos Comerciários, mais uma vez, cumpre o seu papel social de trazer informação, de trazer notícias de interesse, de relevância para a classe trabalhadora, não só voltado para a questão trabalhista, mas também voltado para a questão da saúde, da vida das comerciárias e dos comerciais, porque esse é o papel também do sindicato. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, algum recado, Débora? Fica aí à vontade também para dar o seu boa noite. E estamos, infelizmente, chegando aí ao fim. E depois vou fazer contato aí com você para a gente trazer aí outros temas e, de repente, também trazer aí um dos seus colegas ou professores para o novembro aí a gente trazer uma live especial aí para o público masculino, falando aí sobre o Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Então, Marcel, é ótimo ver que as pessoas estão interessadas nesse tema. Eu estou muito feliz de ter participado, vi muitas interações aqui de pessoas que querem estudar, que querem saber a respeito e querem se cuidar. Então, o meu recado é: se toque para a vida, se toque, faça seu autoexame, faça sua mamografia, viva com a sua saúde em paz e com a mente também. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado e sempre que puder eu estou aqui para ajudar sim, tirar dúvidas também. Tá, joia. Sucesso aí, boa sorte, parabéns, tudo de bom para você. Boa noite, comerciárias. Até mais. Boa noite.